texto da palavra do Senhor, Filipenses capítulo 3, versículo de número 13, versículo de número 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ainda no versículo 13, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O Espírito Santo me colocou uma mensagem ao meu coração e eu quero compartilhar essa mensagem. Uma mensagem que fala sobre propósito. Falando sobre propósito, uma coisa que vem à nossa mente é onde queremos chegar. E eu te faço uma pergunta: aonde você quer chegar? Há um certo ditado que diz que quem não sabe para onde quer chegar, também não sabe qual caminho tem que se percorrer. É interessante que se nós pegarmos um avião, por exemplo, nós temos um propósito, um objetivo: chegar a um determinado lugar. E para chegar nesse lugar, tem um caminho, e esse caminho é chamado de um plano de rota, e é isso que muitas vezes acontece. No nosso plano, na nossa rota para chegar a algum lugar, às vezes a gente desanima, às vezes a gente para. A gente até tem um propósito, mas no meio do caminho a gente desanima. Eu acho interessante se nós observarmos quando Deus chama Israel. Deus fala para Moisés: Moisés, vai e liberta o meu povo. Diga para eles que eu vou levar eles para uma terra que mana leite e mel. Deus fala para simplesmente o lugar que vai levar, mas Deus não disse para eles como ia fazer, a rota que eles iam ter que percorrer. Aleluia. Então, nós observamos que no meio da caminhada de Israel, muitos são deixados pelo caminho. Muitos vão morrer no caminho. Por quê? Porque no meio do caminho, eles olharam para a terra, eles olharam para a circunstância que eles estavam passando e esqueceram de olhar para o propósito. Na nossa caminhada nós vamos ter dificuldade, mas para você ter êxito é olhar para o propósito, aonde você quer chegar. Tem um texto interessante que se encontra em Gênesis capítulo 20, ou versículo 14, vai falar sobre Agar. Fala de uma Agar que está como Ismael, debaixo de um carvalho. O menino está chorando debaixo de um carvalho e ela está à distância de um tiro de uma pedra. E ela sai daquela distância para não ver a morte de um menino, porque Abraão havia despedido ela, e despedindo Agar, o que acontece? Elas pegam uma botija de água, um pão e saem pelo caminho, só que no meio do caminho o mantimento acaba e ela não tem mais o que fazer. E aí, só resta para ela ver a morte do menino. Se nós observarmos, e isso me chama a atenção, no capítulo de número 16, ainda de Gênesis, versículo de número 7, quando ela estava na casa de Abraão e ela estava gerando, o propósito era gerar um filho, e ela estava gerando, mas de repente ela tem uma desavença com Sara, e ela sai fugida. De repente no caminho ela encontra com um anjo, e quando ela encontra com um anjo, algo nos chama a atenção, e o anjo pergunta para ela: de onde você vem e para onde você vai? Ela vai responder: eu venho fugir da casa do meu Senhor. Mas a segunda resposta, ela não tem para onde ela iria. Por quê? Porque estava fugindo do propósito. O propósito era que Ismael nascesse na casa de Abraão, onde ela estava, e ela está fugindo do propósito. Diferentemente, ou melhor, ainda dizendo, o anjo diz para ela: vai e volta, te humilha-te. Ela vai, volta, humilha-se e cumpre o seu propósito. No texto que nós lemos, em Gênesis 20, versículo 14, ela está no deserto novamente. Só que agora está chorando por causa do menino, mas havia uma coisa: estava debaixo de obediência.
O propósito era sair da terra do lugar onde Abraão estava e fosse para a sua terra. Ela estava cumprindo o objetivo, seguindo o seu propósito. E quando ela está seguindo o seu propósito, o que acontece? Vem uma justiça. Olha, Deus está ouvindo o choro do menino. Abre os teus olhos e vê que ali tem um poço. Tem água para você não vai morrer no deserto. É diferente quando a gente anda na obediência. Deus tem socorro. Talvez o propósito é difícil de alcançar. Talvez no meio da rota venham os impercalços. A gente quer desanimar, acha que vai morrer. Mas Deus aparece com uma providência para dizer: ei, olha, abre os teus olhos. Eu tenho água para você. Se você está no meio do caminho e está sofrendo por causa de desobediência, porque saiu fora do propósito, há um convite: volta para o propósito. Mas se no meio do caminho você está no propósito e você acha que você vai perecer, ei, não desanima não. Deus vai estar entrando com providência. Deus está dizendo: abre os teus olhos. Você vai chegar no final. Tem poço para você. Ainda bem, meu parente, nesse texto, o menino estava debaixo de um carvalho. Se você observar no Antigo Testamento, era uma árvore que era usada para que as pessoas que estivessem em viagem parassem e descansassem, depois prosseguissem a viagem. Mas eu acho lindo que tem gente que para no carvalho e acha que ali já é o fim. Ela pôs o menino debaixo do carvalho e achou que tinha acabado. E eu ainda me recordo de 1 Reis capítulo 19, que Elias, depois de ter cumprido uma parte da sua tarefa, uma parte do seu papel, deita debaixo de um carvalho e pede a morte. E o que tem de gente que nem Elias, o que tem de gente como o filho de Agar, debaixo do carvalho, parado porque espera a morte, esquecendo o propósito. Mas o Senhor está enviando um anjo aí para te incomodar, assim como Ele mandou para Elias: Elias, levanta, come, porque é grande a sua caminhada. Não é tempo de você parar debaixo de um carvalho, não é tempo de você desanimar, porque Deus ainda tem coisas para cumprir com a tua vida. É tempo de você se levantar. Talvez você está dizendo: eu não tenho força. Ei, tem pão quentinho descendo do céu para sustentar. Tem palavra de Deus entrando, te renovando, está dizendo: ei, porque eu tenho algo mais para você. E eu quero concluir essa mensagem ainda observando Atos capítulo 16, falando de Paulo e Silas. Porque Paulo e Silas tinham um propósito: saíram de manhã para a oração. E quando eles estão saindo para a oração, a Bíblia vai nos dizer que no meio do caminho aparece uma mulher que começa a perturbar eles, dizendo: esses homens são filhos de Deus vivo. Paulo olha para aquela situação, se desagrada e expulsa o demônio. E vai para onde? Na prisão. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Cantavam e oravam ao Senhor. Coisa linda, né? De manhã eles tinham saído com um propósito. Qual que era o propósito? A oração. Mas de repente aconteceu tanta coisa no meio da caminhada, eles não chegaram no templo, no local da oração. Mas de repente eles estão aonde? Eles estão na prisão. Mudou o ambiente, mas o propósito é o mesmo: concluir o seu propósito. Talvez no meio da caminhada os ambientes tenham mudado, as situações têm mudado, mas Deus está dizendo para você: ó, o propósito não mudou, eu ainda quero te usar da mesma forma. Nós estamos em tempo, em dias em que a igreja não está dentro do templo, a igreja está em casa. Mas o propósito ainda não mudou. Igreja continua sendo igreja, você ainda continua sendo crente, Deus ainda quer te usar da mesma maneira. Mudou-se o ambiente, mas não importa o lugar, continua no propósito, continua obedecendo, continua fazendo a vontade de Deus, continua com aquilo que Deus tem para a tua vida. Independente do lugar, muda-se o ambiente, mas o propósito não muda.
Talvez você está olhando para a circunstância. Talvez o ambiente não é aquilo que você queria. Talvez as coisas não saíram como você esperava, mas continua no propósito. Talvez você não está ocupando mais aquele cargo na igreja, fazendo aquela função na igreja que você fazia, mas continua no propósito. Independente do ambiente, independente da circunstância, continua no propósito. Amém? Soberantíssimo Deus, eu te louvo, glorifico o teu nome, Pai, porque o Senhor falará com as nossas vidas. Senhor, há irmãos, nossa, Senhor Deus, que estão no meio da caminhada pensando em desistir por causa do ambiente, por causa da circunstância, Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, visita cada um. Pai, cada um sabe o propósito que o Senhor tem designado, mas muitas coisas têm surgido no meio da caminhada. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, Senhor Deus, a continuar no propósito, papai. E que as circunstâncias não venham nos desanimar, Pai. Mas com o teu Espírito Santo, assim como apareceu para Elias e disse com Elias: come, levanta-te, porque é grande a tua caminhada. Que o Senhor possa enviar o teu Espírito Santo, que o Senhor possa enviar um anjo naquele lugar, Senhor, e levantar esse irmão, essa irmã, papai, para que eles possam continuar a caminhar, Deus. Que o ambiente, ó Deus, não venha a ser obstáculo para que o propósito não possa ser concluído. Assim eu oro e agradeço, Deus.